Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. Profecia contra o rei de Tiro. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, diga ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Jeová. Visto como se eleva o teu coração e digas: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, e estimas do teu coração como se fora o coração de Deus, eis que mais sábio és que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder, adquiriste ouro, prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria e do teu comércio aumentaste o teu poder. E eleva-se o teu coração por causa do teu poder. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: pois que estimas o teu coração como se for o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. À cova te farão descer, e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou Deus? Mas tu és homem e não Deus, na mão do que te traspassa. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão dos estranhos, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová: tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos que te veem. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste e nunca mais serás para sempre. Profecia contra Sidom. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Sidom e profetiza contra ela, e diga: assim diz o Senhor Jeová: eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar. Porque enviarei contra ela a peste, o sangue nas ruas, os traspassados cairão no meio dela, estando a espada em roda contra ela, e saberão que eu sou o Senhor. E a casa de Israel nunca mais terá espinho que a pique, nem espinho que cause dor de qualquer que ao redor deles os roubam, e saberão que eu sou o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles perante os olhos das nações, então habitarão na sua terra que dei a meu servo a Jacó. Habitarão nela seguros, edificarão casas, plantarão vinhas. Sim, habitarão seguros quando eu executar juízos contra todos os que roubam nos seus contornos, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Capítulo 29. Profecia contra o Egito. No 10º ano, no 10º mês, no dia 12 do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e diga: assim diz o Senhor Jeová: eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios e que diga: o meu rio é meu e eu o fiz para mim. Mas eu porei anzóis em teus queixos e prenderei o peixe dos teus rios às tuas escamas, e todo peixe dos teus rios se pegará às tuas escamas.
E te deixarei no deserto, a ti e a todo peixe dos teus rios, sobre a face do campo cairás, não serás recolhido nem ajuntado, aos animais da terra e às aves do céu te dei por mantimento. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porque se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. Tomando-te eles pela mão, te quebraste e lhes rasgaste todo o ombro, e encostando-se eles a ti, te quebraste, tornando imóveis todos os seus lombos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu trarei sobre ti a espada e separarei de ti homem e animal. E a terra do Egito se tornará em assolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor. Porque disseste: o rio é meu, eu o fiz. Portanto, eis que eu estou contra ti e contra os teus rios, e tornarei a terra do Egito em desertas e assoladas solidões, desde a torre de Sevene até os confins da Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada 40 anos. Porquanto tornarei a terra do Egito em assolação no meio das terras assoladas, e as suas cidades no meio das cidades desertas se tornarão em assolação por 40 anos. E espalharei os egípcios entre as nações e os derramarei pelas terras. Mas assim diz o Senhor Jeová: ao cabo de 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre os povos entre os quais foram espalhados. E removerei o cativeiro dos egípcios e o farei voltar à terra de Patros, à terra do seu comércio, e serão ali um reino baixo. Mais baixo se fará do que os outros reinos, e nunca mais se exalçará sobre as nações, porque os diminuirei para que não dominem sobre as nações. E não será mais na casa de Israel a confiança para lhes trazer a lembrança a sua iniquidade. Quando olharem para trás deles, antes saberão que eu sou o Senhor Jeová. E sucedeu que no ano 27, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, Nabucodonosor, rei de Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva e todo o ombro se pelou, e não houve paga de Tiro para ele, nem para o seu exército pelo serviço que prestou contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu darei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a torre do Egito, e levará a sua multidão, e tomará o seu despojo, e roubará sua presa, e isto será paga para o seu exército. Por paga do seu trabalho, com que serviu contra ela, lhe dei a terra do Egito, visto que trabalharam por mim, diz o Senhor Jeová. Naquele dia farei brotar o poder na casa de Israel, e te darei abrimento da boca no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 30. Outra profecia contra o Egito e contra Faraó. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza e diga: assim diz o Senhor Jeová: gemei, aquele dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, o tempo dos gentios ele será. Uma espada virá ao Egito, e haverá grande dor na Etiópia, quando caírem os traspassados no Egito, tomarão a sua multidão e quebrar-se-ão os seus fundamentos. Etiópia, Put, Lud, toda mistura de gente, Cube, os filhos da terra do concerto com eles cairão à espada. Assim diz o Senhor: também cairão os que o Egito sustém. Descerá a soberba do seu poder, desde a torre de Sevene ali cairão a espada, diz o Senhor Jeová. E serão assolados no meio das terras assoladas, as suas cidades estarão no meio das cidades desertas. E saberão que eu sou o Senhor quando eu puser fogo ao Egito e forem destruídos todos os que lhe davam auxílio. Naquele dia sairão mensageiros de diante de mim em navios, para espantarem a Etiópia descuidada, e haverá neles grandes dores como no dia do Egito, porque eis que já vem. Assim diz o Senhor Jeová: eu, pois, farei cessar a multidão do Egito por mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ele e o seu povo com ele, os mais formidáveis das nações, serão levados para destruírem a terra, e desembainharão as suas espadas contra o Egito e encherão a terra de traspassados. E os rios farei secos, venderei a terra, entregando-a na mão dos maus, assolarei a terra e a sua plenitude pela mão de estranhos. Eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Jeová: também destruirei os ídolos e farei cessar as imagens de Nofe. Não haverá mais um príncipe da terra do Egito, e porei o temor na terra do Egito. E assolarei a Patros, e porei fogo a Zoan, executarei juízos em No.
Derramarei o meu furor sobre Sim, a força do Egito, e exterminarei a multidão de No. E atearei um fogo no Egito, Sim, terá grande dor, e No será fendida, e Nof terá angústias cotidianas. Os mancebos de Aven, Pip-Bezete cairão à espada, e estas cidades cairão em cativeiro, e em Táfnis se escurecerá o dia quando eu quebrar ali os jugos do Egito, e nela cessar a soberba da sua força. Uma nuvem a cobrirá, e suas filhas cairão em cativeiro. Assim executarei juízos no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. E sucedeu que no ano 10º, no mês 1º, ao 7 do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não me aplicarão a emplastros, nem lhe porão ligaduras para o atar, para o esforçar, para que pegue na espada. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços, assim o forte como o que está quebrado, farei cair da sua mão a espada. E espalharei os egípcios entre as nações, e os espalharei pelas terras. E esforçarei os braços do rei de Babilônia, e porei a minha espada na sua mão. Mas quebrarei os braços de Faraó, e diante dele gemerá como geme o traspassado. Eu levantarei os braços do rei de Babilônia, mas os braços de Faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei de Babilônia, e ele a estender sobre a terra do Egito. E espalharei os egípcios entre as nações, e os espalharei pelas terras, assim saberão que eu sou o Senhor.